Olá, primeiro, vamos lá para a aula 13 e 14 do setor B. O núcleo, sua estrutura e sua função, ok? Importância do núcleo. O núcleo, nós sabemos que ele é responsável pelo material genético, o nosso material genético, tá? Cada um tem o seu material genético, a gente não pode esquecer disso, tá? Ele é responsável pela divisão celular. Na parte de intérfase que nós vamos aprender mais para frente, os eucariontes, eles apresentam um núcleo bem organizado, tá? Só os eucariontes têm isso, porque os procariontes, lembra lá que eles não têm núcleo nenhum. O material genético é totalmente disperso no citoplasma. Então, característica que é o núcleo organizado dos eucariontes. Ele é responsável por controlar a maior parte das atividades da célula, ok? A estrutura do núcleo interfásico. O núcleo interfásico, ele é revestido aí de um envelope nuclear que controla a passagem de substâncias. Dentro desse núcleo, eu ainda tenho uma membrana que está ligada ao retículo endoplasmático e o interior dele é preenchido por nucleoplasma. Ele apresenta ainda um nucleolo. Dentro desse nucleolo é que está guardado aí, então, o material genético, a cromatina, tá? O nosso DNA e as proteínas, ok? Ele também o nucleolo, ele é responsável pela formação de tudo isso que tem dentro dele e dos ribossomos. A cromatina e os cromossomos. A cromatina é uma molécula ela é constituída por uma molécula de DNA associada à histona. Histona são proteínas, ok? Então eu tenho lá minha molécula de DNA bonitinha, aquelas que vocês conhecem. Imagina lá um monte de bolinha, tá? Umas bolinhas na qual a sua molécula de DNA vai se enrolar. E conforme ela vai se enrolando, então vai formando uma bolinha. Essa bolinha, então, ela começa a se duplicar, aumentar. E isso forma, então, o quê? O cromossomo, tá? Então, da cromatina aqui, eu formo o meu cromossomo. O cromossomo, ele tem duas partes, tá? Quando nós somos formados, vem lá metade do cromossomo do pai e metade da mãe, ok? Aí eles se juntam e formam, então, o nosso DNA, o nosso novo DNA, tá? Tem aí a parte do telômero, do satélite, a constituição secundária, que é a parte que é meio que estrangulada, e o braço cromossômico, tá? Muitas doenças genéticas hereditárias é causada por esse negocinho aqui, tão pequenininho, tá? Isso aqui é minúsculo. O nosso DNA a gente só enxerga aumentando mais de 100 vezes, ok? Enxerga ele pequeno ainda. Então, isso aqui você só vai conseguir enxergar as doenças, principalmente o síndrome de Down. É uma alteração no cromossomo 21. Nós temos 46 cromossomos. 23 vem da sua mãe, 23 vem do seu pai, tá? E eles têm a sua ordem certinha, tá? Nós temos um cromossomo que é o cromossomo sexual, nós temos cromossomo que dá característica dos olhos, do cabelo, tudo são cromossomos, tá? E esse cromossomo 21, ele é responsável pelas síndromes. E uma alteração em qualquer uma dessas partes aqui causa a síndrome de Down, tá? Ela, então, é causada por uma alteração cromossômica. Muitas doenças são através dos cromossomos que as pessoas transmitem, tá? As doenças hereditárias que nós chamamos. Os cromossomos homólogos e as células haploides e diploides. Cromossomo homólogo, tá? Cromossomo homólogo é quando eu sempre vou ter lá, ó, A com A, B com B, ok? Isso são cromossomos homólogos. Já as células haploides, célula haploide, ela vai ter uma parte só desse cromossomo. Só foi um bracinho do A, um bracinho do B. E se tivesse o C, que é o verdinho, um bracinho do C. Eu chamo ela de haploide N. Quando eu tenho uma célula diploide, foi as duas partes do cromossomo que eles vão se duplicar para formar um cromossomo original, assim, tá? Um cromossomo homólogo. Eu chamo então a célula de célula diploide, ok?
Aí tem os carotipos do genoma. Quando se faz teste de DNA, então, é assim que aparece, tá? As características da pessoa no genoma, tá? O genoma estão todos os genes do nosso corpo juntos, tá? Que servem aí para as características. Lembrando, o núcleo, ele é como se fosse o nosso coração ou o nosso cérebro, tá? Tira isso do nosso corpo, vai funcionar? Não, tá? E se eu colocar o núcleo de uma célula em outra? Aquela célula que você tirou o núcleo, ela morre e a outra vive. Olha que interessante. A célula que vai receber o núcleo, ela vai pegar as características daquela outra célula que morreu. Por exemplo, eu tenho lá uma folha que é uma folha totalmente cheia de dentinhos, tá? Toda dentada. E uma folha lisa. Eu peguei um núcleo da folha que cheia de dentinhos e coloquei na folha lisa. Com o passar do tempo, a folha lisa ela vai começar a criar dentinhos. Por quê? O núcleo ele é responsável pelas nossas características. Então, isso que vai acontecer. Ele vai pegar as características daquela célula que ele atuava e vai passar para o outro. Isso acontece também quando o quê? Na clonagem, tá? A clonagem é feita dessa forma. São pegos os núcleos, então, do indivíduo, colocado em outro, para formar um indivíduo idêntico àquele ali, ok? Quando há aí a formação de gêmeos, formação de gêmeos idênticos é porque o núcleo, a célula ela aumentou, quando ela foi se dividir, o núcleo ele se dividiu em mais partes e formou duas células idênticas. E aquelas duas células começaram a se multiplicar, formando gêmeos idênticos, ok? Então, olha só. Agora, vocês façam aí a atividade da aula 13 e 14. Eu estou resumindo bastante. Vocês têm o canto de lousa também para tirar algumas dúvidas, caso surja. Mas também nós temos as nossas aulas síncronas, ok? Então, fiquem atentos. Vocês já receberam o horário. Essa aula que eu vou postar hoje, as atividades devem ser postadas até a próxima aula, até a próxima semana, dura uma semana, tá? Nós teremos 2 encontros semanais de aulas síncronas, que são as aulas para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, postei essa aula hoje, o dia da postagem, vocês terão uma semana a partir do dia da postagem, não é a partir do dia que você está assistindo a aula, ok? Então, se atentem às datas, não deixe passar, ok? Um beijo, TMTC e as atividades da apostila lá na sala Google.